A Assembleia Legislativa realiza nesta quinta-feira a segunda audiência pública para discutir a Lei Orçamentária Anual de 2018. E para falar sobre esse e outros assuntos, está aqui no Jornal do Meio-Dia o líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Dilmar Dal Bosco, do Democratas. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Para mim é um grande prazer estar aqui novamente, não só na entrevista, mas assim, falando sobre o parlamento, falando sobre ações do governo. Então, um grande prazer e obrigado pela oportunidade. Deputado, o orçamento do ano que vem é em torno aí de 19 bilhões. 13 bilhões são do orçamento fiscal, porque 6 bilhões são destinados à Previdência, correto? Correto. Desses 13 bilhões do orçamento fiscal, quase 3 bilhões de reais vão para a Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, Ministério Público, Poder Judiciário, também para a Defensoria Pública. Não é muita coisa? Nós já fizemos aí, Lúcio e Nayara, nós já fizemos um trabalho extremamente importante. Na LDO 2016, para o orçamento 2017, o governador Pedro Taques já tinha sugerido para que a gente pudesse diminuir os repasses aos poderes em 15%. Em 15%. Então, foi feito um trabalho, não foi aceito essa propositura do governo do Estado, quando encaminhou a lei de diretrizes, e depois veio a LOA também permanecendo praticamente o mesmo orçamento. O que nós fizemos 2015 para 16, depois 16 para 17, que foi o mais importante, nós congelamos os repasses dos poderes. Nós fizemos o mesmo orçamento que foi repassado para 2016 em 2017. Quem mais perdeu nos repasses, se for analisar de percentuais, de 15 a 16, foi a própria Assembleia Legislativa. Mas como a lei complementar 156 direciona 2016, nós aprovamos a PEC. A PEC nós aprovamos elas com reajuste de 7,5 com o orçamento de 2016, significa que a Assembleia Legislativa, se ela vai receber 2018 menos que estava orçado para 2017. Nós vamos ter uma diferença. Aí nós vamos, que estaria programado praticamente de 540 milhões para a Assembleia, vai receber 502 milhões. Agora, em todos os poderes, deputado, ainda tem muita gordura, né? Muito privilégio para ser cortado. Eu acho que tem que fazer uma revisão, isso era a proposta do próprio governador Pedro Taques. Eu acho que nós temos que aprofundar nesse assunto. Nós já estamos diminuindo em percentuais com toda certeza absoluta, tanto ao Tribunal de Justiça, tanto ao Ministério Público, próprio Tribunal de Contas e a Assembleia Legislativa. A única que teve algum aumento foi a Defensoria Pública, que é hoje até a Nayara, numa entrevista aqui na rádio, eu falei sobre isso, que a Defensoria Pública ela está expandindo. Nós temos muita comarca no estado de Mato Grosso que não tem o defensor público. Eu acho que esse é o único fator que recebeu um pouco de incremento, inclusive do excesso de receita, ela terá mais um percentual de 2%. Agora, deputado, com a PEC, o senhor ou outras pessoas da base do governo já estiveram aqui e falaram que com a PEC, com a aprovação da PEC, o governo poderia ter um plano B para a saúde, que a gente vive hoje uma crise na saúde, crise essa que a população sente esse reflexo diariamente, inclusive cobra que os gastos dos poderes sejam mais enxugados justamente para se repassar mais para a saúde. Agora, com a aprovação da PEC, pode-se dizer que em 2018 a gente não vai ter essa crise terrível na saúde que a gente vive hoje em 2017? Nayara, hoje nós precisaríamos ter um orçamento, sem sombra de dúvida, no mínimo de 2 bilhões de reais para a saúde pública, principalmente serviços essenciais. Na peça orçamentária está orçado em 1 bilhão 853 milhões de reais. É o que pôde acrescentar. Nós saímos de um percentual de 12%, que está na LOA, nós vamos aplicar, como está na lei orçamentária, 13,7% para a saúde. Acrescenta um pouco. Eu acho que ainda poderíamos chegar na casa dos 15%. Eu acredito que chegue, até porque nós deixamos muito bem amarrado na PEC que o excesso de arrecadação prioritário tem que resolver o problema da saúde pública. Em segundo, a educação. Em terceiro, a segurança e depois infraestrutura. Significa que nós, antes de passar o dinheiro para a educação, em algumas coisas que precisaria mais a educação, ela tem a obrigatoriedade de respeitar e tirar a situação que está hoje a saúde. Então, eu acredito que o governo do Estado, com a suplementação de receita que pode vir, que eu tenho certeza que pode vir, nós vamos, em primeiro lugar, incrementar a saúde pública, chegando talvez em um percentual dos 15%, que seria o ideal para atender a saúde pública do Estado de Mato Grosso. Deputado, e o governo vai conseguir pagar
as emendas dos parlamentares, as emendas dos deputados estaduais, que causa um atrito muito grande entre os parlamentares e o Poder Executivo? Lúcio, algumas emendas parlamentares o governo cumpriu, só que nós estamos numa grande dificuldade, todos os deputados têm acompanhado, o governador Petax tem priorizado aí a saúde pública, mesmo com a dificuldade, priorizado o pagamento do salário dos servidores públicos. Sobra realmente poucas coisas para a gente estar pagando os repasses de direito aos hospitais regionais, aos hospitais filantrópicos, aos Sem municípios. emenda atrasa o orçamento? Sem o pagamento delas? Não atrasa, mas agora o que o governo priorizou algumas coisas. A maioria das emendas parlamentares dos deputados, ela é para infraestrutura, ela é para asfalto comunitário, é emenda para fazer um asfalto num bairro. Eu acho que nós podemos conveniar. Eu vejo que o governo tem essa possibilidade de conveniar, pagar uma parte dessa para esse ano, porque até com o período chuvoso nós não conseguimos agora executar essas obras. Eu acho que o convênio com as prefeituras, através da Secretaria da Cidade, principalmente, nós podemos incrementar realmente essas emendas, pagá-las no decorrer já do início do ano que vem. Nós temos alguns recursos que vêm para ajudar. O FEX é um, o dinheiro da Conab é outro. Tem alguns incrementos que o CIRA está trabalhando junto com o próprio Ministério Público, que pode incrementar o do Caixa através de uma arrecadação extra de ICMS. Eu acho que isso que pode salvar 2017. Deputado, falando ainda em prioridades, o governo atrasou o salário nesse mês, mas disse que com a aprovação da PEC isso não aconteceria mais. Então pode-se dizer que daqui para frente o salário vai ser pago em dia e ainda o governo também vai fazer o dever de casa e vai enxugar um pouco a máquina? Com certeza. Hoje na entrevista no Vila Real, na rádio aqui de vocês, Nayara, eu falei exatamente também sobre esse assunto. Já na transição, pilotada pelo ex-prefeito de Lucas do Rio Verde, Otaviano Pivetta, nós já fizemos algumas modificações muito importantes no Estado, uma reforma administrativa importantíssima. E nós já reduzimos o tamanho do Estado, reduzimos o tamanho de secretarias, ainda tem algumas modificações que têm que ser feitas. O governador está preparando para fazer ainda alguns ajustes dentro do Estado. Nós temos aí a PEC também proíbe de contratações de novos servidores públicos e contratações também de comissionados, se não for substituição. Então eu vejo que o Estado tem que fazer algumas modificações que é importante, tanto da reforma administrativa, como nós estudarmos para o próximo ano a reforma tributária, para a gente ver o gargalo aí, que muitas vezes que nós precisamos arrecadar mais e enxugar a máquina. Nós temos que entrar na responsabilidade fiscal urgentemente. Deputado, antes da gente encerrar aí, uma pergunta sobre política. O senhor é do Democratas. Democratas. E estão aí costurando a ida para o DEM de Júlio e de Jaime Campos, do grupo de Mauro Mendes, insatisfeito com o deputado Valtenir Pereira lá no PSB. E a exigência aí desse grupo é de que o deputado Fábio Garcia assuma a presidência do Democratas aqui em Mato Grosso. Dá uma impressão seguinte, que eles estariam entrando pelo telhado do DEM, assumindo a presidência. E aí não se corre o risco de que o grupo de Mauro Mendes, de Fábio Garcia, seja uma espécie assim de Valtenir do DEM? É a crítica que eles faziam? É o que fizeram, né, Lúcio? Eu acho que tem que ter a confiabilidade, até porque nós estamos de porta aberta para receber a Eles já querem a presidência porque não confiam no DEM, porque acham que não vão ter isso depois. Até nós estamos tranquilos quanto a isso. O que eu falei, tem que ter a confiabilidade de entrar para dentro do partido, conquistar um grande partido. Nós temos mais de 57 mil filiados no estado de Mato Grosso, nós temos 120 diretórios municipais, que nenhum outro partido tem. Nós temos 7 prefeitos, 12 vice-prefeitos, nós temos 73 municípios que têm diretórios hoje do DEM Mulher, 57 diretórios da Juventude do DEM. Quer dizer, nós estamos muito preparados, nós temos 90 vereadores, 10 vereadoras mulheres, nós temos 100 vereadores no estado de Mato Grosso. É um partido grande. Eu acho que tem que entrar para dentro, compor com o nosso partido, nós queremos, e eles são grandes lideranças importantes do estado de Mato Grosso, entra para dentro, compõe com a gente. O receio desse grupo aí pode ser o seguinte, pode ser na seguinte linha aí, de que Jaime Campos poderia agora dar o troco em Mauro Mendes com base naquilo que aconteceu em 2014, quando Jaime Campos disse que renunciou à candidatura ao Senado por culpa do grupo de Mauro Mendes. Essa é a desconfiança. Não, eu acredito que não. O Jaime Campos é um homem desprendido, um grande líder político, senador da República, governador do estado de Mato Grosso.
prefeito já foi da Várzea Grande, é um grande líder político. Eu acho que o Mauro também é uma grande liderança política do estado de Mato Grosso, ex-prefeito da capital. Eu tenho certeza que serão bem-vindos. Eu acho que nós podemos buscar esse grande entendimento. Já tivemos uma reunião. 2 grandes líderes seria bom para o meu partido, a qual estou presidente no momento. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Lúcio Sorge, eu que agradeço a você, a Nayara, muito obrigado pela oportunidade e um abraço e que Deus retribua toda a direção aqui da Gazeta. Obrigada, deputado. Eu que agradeço.